Boa noite a todos que estão nos acompanhando no podcast, servidor, investidor do nosso Dr. Kleuber Júnior, né? Estamos aqui também com o Júnior, né? Nosso parceiro, grande parceiro de negócios. Dr. Kleuber nos convidou para poder estar falando um pouquinho aqui. Nós já estamos no ramo já há mais de 8 anos, né, doutor? Passamos por entre indas e vindas, crises e boas ondas, né, no mercado imobiliário. Trabalhamos na parte de crédito imobiliário, né? E temos a construtora, né, que já vem há algum tempo já alinhando ela. Agora esse ano já estamos indo para uns voos maiores. Então temos uma parceria com o Pirovani, que é um grande empresário em Alta Floresta, onde que nós estamos fazendo um residencial. Começamos do zero um residencial, né? Agora temos o Júnior também, senhor de parceiro lá no residencial também. E com certeza é o primeiro case nosso, né? Eu acho que toda construtora tem que ter um case, né? É o primeiro case. Então a Alta Floresta, ela sofre muito por não ter ainda uma construtora de renome grande, né? E isso prejudica um pouco a questão do desenvolvimento do mercado imobiliário. Mas eu acho que agora nós viemos aí para mudar toda essa história. Ah, legal. É isso aí. Eu sou o Júnior Espina. Obrigado pelo convite, doutor. Adquirir aqui conhecimento com você e trocar um pouco do conhecimento que a gente tem aqui. Esses cabelos brancos não são à toa. Entrei no mercado imobiliário em 2013, no auge do Minha Casa Minha Vida, aí, aprendendo na obra, peleando. Pensei muitas vezes em desistir e a vida que segue, estamos aí na luta até hoje e vamos que vamos. É isso aí. O setor imobiliário, como todo setor na economia, como a própria economia, ele é cíclico, não é? Então você tem momentos de muita expansão, onde a economia está muito aquecida, e aí você tem muita procura, muita construção, e tem momento que existe uma retração. E aí todo mundo, naturalmente, que está dentro do setor da construção civil, ele acaba sofrendo com essa retração do mercado também. Mas o bom das pessoas entenderem é que isso acontece em qualquer lugar. A gente está vendo a soja hoje e o gado, né? A gente teve um momento da soja e do gado aí alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, de uma explosão, né? O gado dobrou de preço num período muito curto. E hoje o pessoal está sofrendo porque teve uma queda assombrosa. Mas as pessoas têm que entender que todo e qualquer mercado ele tem esse ciclo. E se você tem uma explosão muito grande num período muito curto, você tem que preparar que o momento de baixa também vai vir. A gente nunca consegue antecipar qual que é esse momento. Se vai descer daqui 6 meses, 1 ano, mas ele sempre vai vir. Igual nesse momento tá todo mundo querendo desistir do gado, querendo desistir, mas as pessoas têm que entender que vai ser retomada também, não vai ficar nesse preço para sempre. Só que o problema é que as pessoas às vezes não se preparam para o tempo necessário para essa retomada. Isso também acontece no setor da construção civil. E legal a gente falar disso, porque a gente entra até num dos pontos polêmicos do setor da construção civil, que é a construção na planta. Construção na planta, né, você comprar na planta, ele pode ser pode ser um bom negócio. Só que você tem que entender que tem riscos. E esses riscos está exatamente por isso que é mais barato, né? A casa na planta ela não é mais barata de graça. Ela é mais barata que o risco é maior. A gente mora aqui numa cidade ainda menor, né? Cidade pequena. Então a gente ainda consegue ter esse tete a tete. Então é mais seguro um pouco, né? Você vai lá comprar uma casa na planta, você conhece ele, você está ali lidando diretamente. Em algumas grandes cidades, quando fica muito grande, e aí as pessoas têm um erro que acham que a segurança da construtora tem a ver com o tamanho dela. E muitas vezes o risco está exatamente no tamanho. Porque a construtora ela trabalha com alavancagem. Ela vende um projeto, em vez de pegar esse dinheiro que ela arrecadou, né, vendeu aquele... Né, nem começou a obra do prédio ainda. Em vez dele pegar aquele dinheiro e colocar no prédio, ela compra outro terreno e já vende outro projeto. E vai fazendo assim. Quando chega nesse ciclo do mercado de virada, onde ele deixa de aquecer e ele retrai, muitas construtoras vêm quebrando.
Então tem que ter esse cuidado, entender. E às vezes é mais importante você conhecer as pessoas que estão lidando, com quem você está fazendo, que exatamente olhar só o tamanho. Ah, tem que ser a maior de São Paulo. Aconteceu isso aqui, né? Em Alta Floresta. Vem acontecendo. Não, mas acontece mesmo. Em alguns casos existe má fé naquela relação e outras foi o empresário perdeu a mão ali naquela venda desse projeto, o ciclo virou pegou ele de surpresa e aí ele realmente vai quebrar. E aí vira um grande problema para trás. Na questão da imobiliária, a gente tivemos um grande problema na questão quando pegamos o Covid, né? Então, assim, os preços, saímos de um metro quadrado de custo, exemplo, 2.000, 1.500 reais e dobrou. 1.800 dobrou para 3.000. Então, quem vendeu na planta, né? Nós estávamos na época com 3 projetos na planta, sorte, que eram 3 projetos pequenos, né? Mas foi 3 projetos que nós tivemos problemas de caixa, né? Com a rentabilidade que tínhamos projetado, porque assim, a questão da planta, de você vender o imóvel na planta e você vender o imóvel como construtora, é a questão da garantia que você tem que dar também. Então você não tem só aquele imóvel durante a obra, mas você tem aquele imóvel durante um tempo. Na sua responsabilidade. Então, às vezes, o cara acha bem assim, mas eu vou comprar, vou mandar fazer por conta própria com o pedreiro, eu pago X, com a construtora eu gasto isso. Só que a construtora ela tem toda uma responsabilidade né, em cima dela, né? Então, assim, a gente rentabiliza isso aí em cima de 3 anos, 4 anos a mais, até 5 anos, onde nós temos várias responsabilidades de 5 anos. E essa virada de chave no Covid prejudicou não só as construtoras de Alta Floresta, mas como de todo o Brasil, né? Muitos chamaram os proprietários para poder fazer um acordo, né? Ajustar, né? E a gente sentiu isso aí no bolso, né? Então, assim, o Covid... Depois que passamos o Covid, entramos numa fase aí, né, Júnior? Uma fase melhor, onde que a economia já tinha meio que estabilizado o valor, então a gente já tinha um centro de custo, mas, porém, aí viemos uma questão da política também. Outro problema, quando você tem uma mudança de governo, provavelmente uma mudança de uma direita para uma esquerda, você sente um pouco o capital parar um pouco, e isso aí também você, igual você falou, doutor. Nós temos sempre uma alavancagem, nós temos um projeto já atrás do outro projeto. Hoje, por exemplo, nós estamos com mais de 7 projetos em andamento de casa, né, Júnior? Estamos com 7 projetos, mais de 7 projetos em andamento de casa. Então, assim, se você somar nossa alavancagem em todos os projetos, né, nós temos um valor alto né, investido nessas casas e garantindo que a gente vai fazer essa entrega. Mas, assim, você falou aí o negócio do Covid, né? E a gente teve um choque de matéria-prima, né? Porque faltou, o aço, né? Parou, faltou né? tudo. E aí Principalmente o aço. Só que aí você vinha com um projeto em andamento. Como você ia se planejar por uma coisa que não tem planejamento, né? Doutor, eu quero agradecer ao pessoal de Colíder também tá vendo a gente, tá? O Márcio, amigo nosso lá, junto com a galera, o Moacir lá da Mercadão do Ox de Colíder também tá aqui e tá assistindo a gente pelo YouTube. Legal. Tá? Mas aí a gente falou um pouco assim dos riscos, agora vamos falar um pouco da potencialidade também. Porque as grandes fortunas no mundo, elas foram construídas também no setor imobiliário, né? Através da construção civil. A gente tem no Brasil grandes empresas do setor imobiliário e algumas mais focadas na baixa renda, outras mais focadas de alto padrão, mas todas elas com grandes histórias construídas né, no nosso país aqui. E vamos falar um pouco sobre... eu tenho estudado muito, né? Eu tenho uma casa construindo nesse tipo de investimento, que é o financiamento para... Você pegando o financiamento e construindo para vender. Conta um pouco aí o que você conhece, um pouco sobre o potencial de rentabilidade. Você já tem uma experiência já nessa, né? As suas são nessa modalidade, né? Algumas lá. Conta pra gente aí o que você já aprendeu assim, nesse setor, nessa forma de investimento, por favor. A gente acredita assim, primeira coisa, o primeiro grande erro quando uma pessoa às vezes vai para o mercado imobiliário de construção e investimento, é ele não definir qual é o público, o nicho que ele vai trabalhar.
Então, assim, né? Então, o primeiro ponto que você tem que definir qual nicho você vai trabalhar. Classe média, classe baixa, classe alta, né? Esse é o primeiro ponto que você tem que definir. A questão da rentabilidade, não existe uma rentabilidade maior investimento em construção civil e segurança também do investimento do que em outro que eu conheço aqui, tipo de investimentos. Não, ninguém ainda me provou. Nós temos uma rentabilidade hoje acima de 2,5% a 3% para o investidor. Então, se você pegar uma média, 2,5%, 3%, com a segurança, que é o... Porque, na verdade, a segurança é a própria casa, né? Então, assim, 2,5%, 3% é um investimento, o senhor que é o MBA em finanças e investimentos comportamental, o senhor vai falar melhor. Então, assim, a gente tem um investimento bom. A grande dificuldade hoje no mercado imobiliário é que a gente consegue fazer muito volume ainda, né? Porque aí tem que ter uma estrutura maior, estrutura de investimento, e as pessoas ainda, tipo assim, entendem que às vezes tem que ter um lucro muito grande no mercado imobiliário. Às vezes as pessoas tentam se lançar no mercado imobiliário querendo ter um lucro acima da média, porque às vezes as pessoas não fazem conta, né? Aí você investe 50 mil, você pega o dinheiro da caixa, 300 mil, e se você ganhou 50 mil, você ganhou quanto no final? 100%. Né? Aí, se você divide pelo período, vai dar porcentagem. Né? Então, assim, você tem um risco pequeno, porque a casa está ali, né, pronta. Então, assim, o seu produto está ali na sua mão, e não é um produto que desvaloriza, pelo contrário, ele valoriza durante todo o processo de construção, né? E além de você ter essa rentabilidade. A questão do mercado é você acertar o preço do mercado para você vender o mais rápido possível, né? A impressão, analisando assim, a questão do risco-retorno, né? Na verdade, o risco de você construir para vender é o tempo que você demora para vender, que é ele que corrói sua rentabilidade, né? Isso. Você tem ali, gastou 6 meses, e aí você, né, tirou lá todo o seu custo, quando você colocou tal, pegou. Se você demorar 1 ano, esse período corroeu porque seu dinheiro poderia estar ali na renda fixa rendendo e hoje dá 13,75. A maioria não faz esse cálculo, né? Eles ganhei tanto. E demorou 2 anos para... Então, assim, por isso que não tem, investir em imóvel de alto padrão é melhor. Não. Na verdade, o tempo depende do mercado, né? O produto, na verdade, você tem que ter um produto que ele tem procura. Isso. Porque se você vendeu rápido, uma casa menor você vai poder fazer 3 no ano. Uma casa maior você faz uma só. Então, na verdade, você tem que olhar a rentabilidade no total. Então, não tem muito, assim, qual que é melhor. Uma né? regra. Você vai aprendendo ao longo do tempo também, né? Tem pessoas que me perguntam que já tem a casa própria, né? E às vezes fica com medo de fazer um financiamento para construir, para fazer uma renda passiva, né? Uma renda... Eu costumo responder, tem coisa melhor que o seu inquilino ajudar a pagar o seu capital? Juninho, mas aí é bom a gente sempre lembrar que antes deles entrarem no mercado imobiliário, é bom eles sim procurar pessoas que guiem eles nesse mercado também. Eu comparo o mercado imobiliário como um mercado de investimento. Você entrar no mercado de investimento sem uma pessoa que conhece o mercado de investimento, você, sinceramente, você tem 99,9% chance de perder o seu capital. Vou fazer um merchan agora, tá, doutor? Então, por isso que tem que procurar a gente lá na Econ. Por isso que a gente convida você como investidor, como aqui a gente a entrar na Econ aí, da Minha Casa Construída e vir junto com a gente. Vem com a gente. Vocês fazem a propaganda. Doutor, lembrando assim, ó, que nós aqui não ficamos mais de 7 meses sem negociar nossas casas, né, Júnior? Nunca, não pode. Então isso é uma regra nossa, né? Nós negociamos. Agora, assim, em relação ao que o Júnior falou, primeiro, antes eu tinha um tempo atrás, eu tinha uma trava com a questão do financiamento. Mas ao longo do tempo eu descobri que o problema não é o financiamento em si, e na verdade as pessoas. Porque as pessoas, elas entram no financiamento sem entender o risco e entender a necessidade que aquele financiamento não comprometa grande parte da sua renda. Porque o grande problema é o financiamento. Você tem 2 formas de adquirir uma casa. Você juntar dinheiro ao longo do tempo e adquirir sua casa depois de alguns anos. Ou você antecipa a compra dessa casa através do financiamento e você certamente vai pagar juros por isso, porque não tem almoço grátis, né? A mesma casa que você compraria 10 anos, se você comprar antes, você vai ter que pagar juros por isso.
E qual que é o problema? Não é essa decisão. Porque não tem certo ou errado se você quer esperar e comprar lá na frente ou antecipar e comprar antes. O grande problema é você entender que quando você financia, a casa não é do banco. A casa não é sua, a casa é do banco. Se você não pagar aquela prestação ali, ele vai tomar ela. Então você tem que entender o seu momento de vida, a sua estabilidade no emprego, em termos de família, você tem você é servidor público, você tem uma previsibilidade maior, você tem a sua empresa. Então você tem que entender esses riscos da sua vida e entender que se você comprometer grande parte da sua renda e não conseguir pagar, você vai perder aquela casa. Doutor, lembrando que a gente tem duas formas de financiamento. O saque, que é a parcela decrescente, e o price, que é a parcela fixa. Aí sempre as pessoas perguntam isso pra mim. Não mas tem melhor, né? Qual que é melhor? Cara, melhor é você tem que ver seu financeiro, né? Tipo assim, eu gosto muito do price, porque a gente faz, vende, então a gente usa a parcela fixa. Porém, mas quem vai analisar as suas finanças e como você vai fazer a amortização é você, né? Eu tô estudando um pouquinho eles. Eu acho que para essa modalidade construir para vender, né? E aí não é para morar, o price talvez seja melhor. E aquela que você construir para morar, não, o saque, em alguns casos, o saque, né? Pelo modo de você poder amortizar. Que aí você vai amortizar. Porque o price começa depois dos 7 anos que a gente começa a amortizar. De R$3.000 começa a pagar 3.000, ela é R$600. Só que o grande problema do saque é que às vezes a parcela fica 700, 800 até R$1.000 maior, entendeu? Do saque. Então, às vezes, financeiramente pro cara, por mais que é melhor para ele, que é para morar, mas financeiro para ele, se ele tiver algum contratempo durante esse período, pode apertar para ele R$1.000, que é um salário mínimo. Então, né? ele que tem que entender a realidade dele e não assim, eu ganho, né, sei lá, 10 mil, aí ele compromete grande parte ali, aí depois esquece, tem o financiamento do carro e tem outra coisa, e aí na hora que apertar, a conta não vai fechar e aí vira um problema. Então o problema não é o financiamento. Mas aí... O problema é você não fazer essa análise da sua realidade de vida ali e entender. Geralmente quando a gente financia, quando a gente aluga, a gente geralmente está numa casa menor. Eu percebi isso. Quando a pessoa vai construir, quer construir a casa do sonho. E aí, muitas vezes, essa casa do sonho não está dentro da realidade dela. Mas isso que a gente explica, que tem custo, né? Uma casa tem custo. Aquele negócio, piscina, iluminar, tudo isso vai ter um custo mensal. Igual a gente fala, a nossa vontade é ter uma Ferrari, mas não pode começar com uma Ferrari, tem que começar com Fusquinha. Né? Então, às vezes o cara começa na casa própria, a gente sempre explica isso pro cliente. Cara, começa com uma casa pequena, vai aumentando, depois você troca, vende, porque a alienação fiduciária... Faz um upgrade aí, né, César? A gente fez um negócio essa semana de um upgrade, né? É verdade. A alienação fiduciária, ele dá essa oportunidade de você pegar e vender, né, rápido, não tem tanta burocracia, e você pegar e juntar o dinheiro e comprar outra. E aí essa opinião já tem um conflito de interesse, que eles também são imobiliária, né? Aí já entra Mas assim, na verdade não tem uma resposta certa para isso. As pessoas têm que entender que se você quer realizar sonhos, que ainda você não tem o dinheiro para que você vai pagar por isso, né? Igual o pessoal fala. É muito comum a pessoa falar assim, não, eu vou comprar a casa própria porque eu vou sair do aluguel. Bicho, no aluguel você está pagando um valor pro locador, né? No financiamento você está pagando também, só que pro banco. Não tem nada grátis. Não, vou sair do aluguel que não vou. Você está pagando. Você tem que entender quais os riscos, a potencialidade. No longo prazo a casa acaba valorizando, pelo menos a inflação vem para ela. Mas você tem que entender esse risco. Patrimônio. Você tem que entender esse risco que você está pagando, não é de graça, você está pagando pelo aluguel do dinheiro, né? Aqui você paga o aluguel pro locatário, lá você está pagando o aluguel do dinheiro, né? Por ter antecipado aquele sonho. E tem esse risco do planejamento. Tem que ser um planejamento muito bem feito, porque, né, a aleatoriedade da nossa vida, tem que planejar. Eu conheço pessoas aí que falam, o financiamento é 30 anos, mas está a isso já pagando aluguel. Mas a gente pensar aqui também que tem pessoas que há 5 anos, 7 anos atrás em Alta Floresta, porque nós estamos numa cidade diferenciada também, que é uma cidade nova, onde temos agricultura, né? Então o crescimento da nossa cidade é um crescimento fora do real do Brasil. Graças a Deus, nós estamos no eixo da agricultura, estamos numa
uma economia que praticamente sofre poucos impactos do que acontece a nível Brasil, né? E com isso nós temos um dos maiores valor de aluguel. Valor de aluguel. O aluguel é muito caro também aqui. Então, assim, se você pega 5 anos atrás, onde que o terreno do Almeida Prado custava 90 mil e hoje ele custa 200 mil, nem se você poupar forçado, você consegue. Mas aqui nós entramos no Begônias. Eu não acho o aluguel aqui tão caro. Na verdade, que o mercado é aquecido. Nós entramos no Begônias a 48 mil reais um terreno Begônia. Hoje o terreno vale 180. Então como você consegue juntar tudo isso? Acompanha a inflação, né? Acompanha mais que a inflação. Então é um investimento. É um investimento. É um investimento diferente. Pegamos seguro. o Amoa, por exemplo. Quem comprou no Amoa na época 128 mil. Hoje 350, 400 mil. Então o nosso investimento imobiliário é muito grande. Assim, a nossa valorização é da questão do nosso crescimento de cidade. Ele tem um crescimento muito aquém, né, do que a nível de Brasil, se a gente comparar, por exemplo, cidades já consolidadas. Né? Então, nós somos cidades a consolidar. Toda vez que a gente trabalha, que a gente está falando de um mercado ainda incipiente, ele tem muito mais potencialidade. Ele tem muito mais potencialidade que um mercado já consolidado. Mas ele também tem mais riscos, por exemplo. Quando a gente fala, e tem muita gente que, né, por exemplo, qual que era o risco de construir, de comprar um lote no Amoa quando ele foi imaginado, né? Primeira pessoa que comprou lá. Qual que era o risco dele? Era aquele projeto não dar certo. Não sair. E aí não ia ter essa valorização. Pois, não deu certo, ninguém teve interesse, não sei o quê. Então, você compra o risco também. E foi realmente isso que aconteceu, porque nós falamos com o Joel, né? Que é o gerente deles. Então, aqui há muitos anos atrás, saiu um Praia Clube, você lembra, César? Então os antigos aqui vão lembrar que ia ter ondas artificiais. E aí não deu certo. E pessoas entrou e não saiu nunca. Mas graças a Deus eu já me deu empresa séria. Eu nem sabia disso. Mas é disso que eu tô falando. É o risco daquele. Por exemplo, tem algumas ilusões assim também que, por exemplo, lá em Nova Monte Verde, lá, né? Tem lá algumas ruas que ainda não são de asfalto. E aí a pessoa muitas vezes fala assim, os condomínios eu vou comprar porque vai passar o asfalto. O asfalto vai valorizar. E aí o que acontece? A mesma informação que você tem, o cara que é dono da casa também tem, certo? O cara que teoricamente ia vender para você. Se tiver tão certo que vai passar o asfalto, ele vai colocar esse valor no preço da casa. Né? Ele fala, não vou vender. Se ele sabe que já é tão certo, se ele coloca isso, vai para o preço do mercado, da casa. Então, de duas, uma. Ou não é tão certo do asfalto passar ali, ou o cara que vai vender a casa, ele vai te vender com o preço do asfalto também. Então, não tem almoço grátis. Vou comprar porque ano que vem eu vou dobrar porque vai passar o asfalto. Isso não existe. Né? Vai dobrar porque vai passar o asfalto. Ou o cara já vai colocar o preço, por exemplo, Paranaíta, que está passando o asfalto, tá ligando a Piacás com Paranaíta. A propriedade lá, você não vai ver, não vou comprar esse ano, que amanhã, ano que vem, vai terminar e vou vender pelo dobro. Não, que o cara que vai vender, ele também sabe que o asfalto tá passando ali. Então ele já joga no preço, né? Então é isso que as pessoas entendem, não tem almoço grátis. Você sempre tá correndo um risco e é isso que você tem que avaliar. Eu já vi muita gente comprar lote num lugar longínquo, não, porque vai valorizar. Se demorar 30 anos... Aquela valorização dobrou de preço, não acompanhou nem a inflação. Então, esse risco as pessoas têm que entender. Nós tivemos uma Bandeirante, um lançamento no loteamento, até a gente zoava, porque era do lado do cemitério. Loteamento, Jardim Realeza. Do Almeida? Do Almeida Prado, pessoal do Almeida Prado. Eu e o Ronaldo fomos lá. falar mal aí pra... Não, nosso amigo Benedito Almeida Prado. Não é tem loteamento lá em Monte Verde, Almeida Prado. Quando nós fomos vender o loteamento, todo mundo ficava zoando com a gente, falando que... porque ele é longe do centro de Bandeirante ali, né? Ele é indo pelaquela outra estrada, estrada que vai que vai ali por dentro ali, vai para uma comunidade. E é do lado do cemitério, mas do lado, realmente do lado ali, igual do Araras mesmo, bem do lado aqui, né? Do ladinho mesmo, só que é uma cidade bem pequenininha, né? Onde tem bastante terreno. Fazer um poço ali, né? Então, assim, mas a gente vendeu na época por 20 mil reais. E hoje, sem problema, 35 hoje é o preço dele. Então, faz aí nem 2 anos, né? 15 mil de valorização. 15 mil, não sei quantos por cento de cabeça vai dar. Mas deve dar uns 35, se ele for bem localizado, seja 40, mais, né? 40 mil. O bom da nossa...
O bom da nossa região, que é uma região em crescimento, né? Não é uma região Que estagnada. tá estagnada, né? Por mais que a gente esteja passando um momento de crise, é uma região que tem muito para crescer ainda. Então, o investimento em qualquer setor aqui, na verdade, ele tem um potencial grande, porque é uma região em Temos aí eu loteamento acho- gigantesco para sair Pra agora. Sobre a desse questão do momento semestre de diante, crise, eu acho que é um momento de condomínios. correção só, porque crise mesmo a gente não tá passando, mas sim um momento de correção. Subiu muito, soja e milho. Normal ele dá uma corrigida. O gado, sim, que ele teve um negócio meio fora do real. Mas assim, se a gente pegar a soja e o milho, se você pegar as cotações dos outros anos, ele tá mais ou menos na mesma na média perspectiva. histórica. É que, na verdade, nós vinha com a média, Tinha subido muito. uma safra dos Estados Unidos que vinha mal de alguns anos, né? Agora deu uma super safra, então assim é normal. O mercado, né? Tem uma coisa, Abraço aí, Fernando. uma situação que se chama assim, reversão à média. Isso é muito falado em bolsa de valores, mas isso também se aplica em todo e qualquer setor. A gente vive momentos em qualquer setor da economia de grandes euforias e grandes depressões. Mas no longo prazo existe uma tendência a reverter a média. Então sempre que você viu lá a soja 90, 100, não sei o quê, existe uma tendência dela vir para baixo e pegar a média. Você está vendo hoje a 20, sei lá quanto que tá a saca, existe 120. 120, né? Tava 190? Tava 190, acho, se não me engano. Então, existe uma tendência, não sei qual que é a média, se está na média, mas todo e qualquer setor existe essa tendência de reverter a média. Porque a gente vive em todos os setores da economia grandes euforias, o povo acha que vai subir para sempre, igual foi com gado há pouco tempo, e grandes depressões também. Agora acabou, agora não vai ter, ninguém vai, gado não presta, não sei o que não presta, não sei o que. E na verdade a tendência quando a gente está nessa depressão é recompor. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, né? Mas que a tendência é voltar. E a gente voltando junto. A equipe tá pedindo aqui para mim fazer um merchan aqui. Pedir aqui pro pessoal, o pessoal do Cezinha aí também, quem estiver nos assistindo aqui pelo Instagram. Lembrando vocês, vai no YouTube, digita Cleuber Júnior, servidor investidor, que você vai ver na íntegra aqui o nosso bate-papo, que às vezes fica a câmera aqui só em mim ou só no César aqui. Beleza? Vão lá. Tá bombando lá. Vamos lá adquirir esse conhecimento. É de graça, tá? Dr. Cleuber aí, MBA em Finanças, promotor de justiça, dando essa... Eu vou mandar o link aí pra vocês dão um jeito de passar pros meninos aí. Mas a gente vê o mercado imobiliário, um mercado bem consistente e eu tenho certeza que a Jota Floresta ela vem numa correção agora, mas o mercado tende a alinhar novamente. O que aconteceu que nós tivemos uma hipervalorização dos imóveis, normal, né, do Covid, na procura de imóveis, que as pessoas procuraram ter uma qualidade de vida maior, saindo, querendo vir para a cidade, querendo comprar um imóvel melhor, e isso aí foi uma tendência no Brasil inteiro, né? Não só em Jota Floresta. Mas acreditamos que a cidade, pelo crescimento que ela vem, e pelo déficit habitacional que é grande ainda no município, então a gente acredita que tem muita oportunidade de negócio no mercado imobiliário. E a gente quer até convidar quem está aqui escutando a gente, pelos Instagram, pelo YouTube, você que tem espírito investidor, quer entender um pouco mais do mercado imobiliário, né, procura-nos para a gente poder também te ajudar a alinhar nisso, é um parceiro nosso. Como o Dr. Cleuber né? Como outros vários, eu podia citar vários nomes aqui da gente que hoje tem parceria com a gente. Nós estamos agora lançando mais 3 casas agora em parceria com uma investidora. Então, assim, você que quer entrar nesse ramo, entra com alguém que tem conhecimento, know-how, para a gente poder passar pelas ondas boas e as ondas ruins, né doutor? Isso. Então, assim, a gente convida vocês para poder estar aqui junto com a gente, né? Vamos voltar aqui um pouco no financiamento. A gente vem fazendo merchan já, né? Financiar para construir, pra você explicar um pouco para a gente. Hoje, a Caixa Econômica, ela financia quantos % da obra, financia o terreno, só a construção, como que funciona? Doutor, eu só queria, antes de entrar nesse assunto, a Carol que mandou parabéns para nós, né? Ela e o marido dela trabalham com a gente, o marido dela agora é engenheiro, né? É engenheiro civil e ela trabalha com a gente, Carol, trabalha comigo na Econ. Eles fizeram 2 casas para vender, né? Em investimento. Sucesso. E tiveram uma boa rentabilidade, né? Uma rentabilidade acima
podemos colocar acima de 4% ao mês. Uhum. Tá? Só para Vamos dar o esse exemplo gancho. dela aí. Pega mais ou menos os números, mais ou menos. Não sei se Ó, você Carol, sabe. vamos ou usar não. você de exemplo aqui, hein? Finge Então, que não é da Carol, não. Tá? Mas usa o case dela aí pra Ok. gente entender. assim, o investimento no bairro Buritis, por exemplo, né? A questão a questão de terreno e construção. Então, o terreno foi pagado no preço à vista, a Caixa pagou, depositou o preço à vista, ela tinha dado uma entrada para a pessoa de 15 mil e foi pago o restante para Buritis, né? Foi quitado com a Buritis e aí já foi liberada a obra. Então, assim, mais ou menos todo o investimento deu 200 mil reais, né? Então, esse foi o investimento que eles fizeram, tiveram os juros da obra durante o período de obra, né? E aí venderam a casa por 350 mil. Certo. Né? Vamos E lá, um gasto vamos- que tiveram de documentação, tudo uns 200 e poucos mil, 250. Vamos lá pro pessoal entender aqui o que é os juros de obra e depois o que entra na parcela, né? Porque no financiamento da Caixa você começa a obra, né? E aí a Caixa vem, mede e já faz o pagamento daquele início. Na medição, Aí isso. você faz mais uma parte da obra, ele vem e paga. mede, isso. E durante essa período que ele está em obra, você paga só os juros de obra, que é o juro sobre só aquele capital que você pegou, né? Não é sobre Isso, só sobre de capital, Parcial. sobre investimento, isso. só sobre aquela primeira parte, depois a Isso, outra sobre a primeira parte. parte, isso mesmo. Então hoje os juros da Caixa é abaixo da Selic, né? Dá mais ou hoje, menos uns 10, né? 10,5 mais ou menos, estamos colocando 10,5% os juros. Então você faz uma Só aquisição que de quando você construção. pega que é juros sobre a obra, fica menor ainda, porque você pega só aquele período, aquele período, né? Aí você Fica vai um pagar pouquinho no abaixo, final a parcela cheia, que é quando você já recebeu todo o dinheiro da Caixa Econômica, né? Vai pagando só o que E aí usou só no primeiro depois mês, o que usou no segundo. Isso. E assim sucessivamente. E aí só depois. E aí que entra o maior risco. Você tem que fazer uma casa que tenha procura, que tenha. Eu tô nesse risco aí interesse. confiando no meu parceiro. Entendendo o mercado, né, na verdade. Entendendo o mercado, porque aí quanto mais tempo você demorar para vender, isso vai corroer um pouco a sua rentabilidade. E quem faz isso, né, ele faz dois tipos de estudo, né? Um estudo de viabilidade vendendo logo após a obra terminada e um estudo de viabilidade vendendo Vendo na depois de planta. um ano para você identificar o preço, né? Porque sempre existe esse risco do mercado dar uma secada e você demorar um pouco mais. O risco da planta, doutor, voltando lá atrás, a gente falando do risco que a pessoa que adquire na planta adquire no menor preço por causa do risco, né? O risco não é só do cliente que adquire a casa, o risco é nosso também, né, César? Nós que estamos aqui, filho da terra, igual você estava dizendo, doutor, que não é uma empresa grande, gigantesca, né? Mas consolidada, somos filhos da terra e tem que honrar e tem que entregar, tem o risco nosso também, né? Não é só do, tem. né? Mas Por o bom exemplo, do- durante do- a pandemia aí, eu tive que entregar a obra, vou citar o nome aqui, pro Carlos Bauer, né? Meu cliente, eu peguei uma casa para fazer para ele, para entregar a parte cinza com o material por minha conta por R$1.000 o metro quadrado. Meu Eu Deus. Aí eu tenho que honrar ou não? Tive que honrar e entregar, foi Pessoal- entregue aí em Carlos Bauer. O pessoal tá falando aqui que tem uma pergunta no YouTube aqui, mas eu não tô conseguindo achar aqui. Manda aí a pergunta aí, pessoal, fala aqui. Obrigado, Pelego. Nosso Então, parceiro assim, de negócios. a questão do financiamento imobiliário, ele é uma grande sacada para quem não tem todo o capital e quer entrar no negócio, né? E não se arriscar tanto no mercado também, porque aí você, se não vender a casa, você consegue, né? Você consegue ter um período, né? De você se adaptar no mercado e ter um caixa para poder aguentar esse período, né? E pode ser um momento de parceria também, por exemplo. Você tem um lote e um outro parceiro teria o valor da construção. Vocês estarem se juntando ali e Isso. fazendo e Já fizemos dividindo, esse tipo e dividindo o de lucro negócio. Tem também. até uma proposta para um parceiro aí nesse sentido. Na verdade, a gente pode usar a questão de vários tipos de parceria, né? A questão de usar a questão do terreno e construção, a questão de entrar com o terreno e fazer a construção, a questão de ter o cliente a querer na planta. A grande sacada do cliente ele conseguir conquistar na planta é a questão do preço que ele consegue pagar mais barato. Porque a partir do momento que você não usa o seu dinheiro para poder
fazer um financiamento, fazer um investimento, você consegue rentabilizar maior utilizando o próprio dinheiro do banco, né? Então, assim, e também, talvez, né, claro... Vamos- Ó, a Laila é um exemplo, tá aqui com a gente. a Laila né? foi uma casa nossa que nós Adquiriu uma efetuamos casa pra na ela. planta. A casa dela hoje, tranquilo, vale 100 mil A mais. a mais do 500 que... mil reais, meio milhão. É assim, que Que ela pagou. pegou numa fase diferente, né? E as coisas subiram, acompanharam subindo, mas como ela tinha sido fechada, ela foi beneficiada. Isso aí ajudou muito ela. Um abraço pra Vamos- ela. Um abraço, lá, Laila. O Abraço pra Maria Luísa, minha filha, Rodrigo tá aqui. Augusto aqui fez um comentário que Engenheiro financiamento, Rodrigo Augusto. no financiamento as parcelas são longas, mas o aluguel é infinito, né? Vamos usar esse slogan, viu? Plagiamos isso aí. Quem mandou, doutor? O Rodrigo Augusto. Ô, Rodrigo, vamos plagiar nosso parceiro, chefe, sócio do César da CR7, o chefe do departamento de engenharia aí da Econ com a CR7. Mas aqui, vamos voltar lá no exemplo da... Como que é o nome da Carol. menina? Da Carol lá. Uhum. Vamos pegar em números aqui. O valor de venda da casa foi quanto, mais ou menos? A rentabilidade deu mais ou menos, vamos colocar 70 mil reais. Não, o valor de venda. 350 milhões, 340. 350 mil valor de venda. Quanto que gastou na 280, né? Tudo é porque assim, a gente fala construção, mas a gente fala as Quitação do parcelas terreno. da obra, né? Tudo. Né? A quitação do terreno, Imposto, projetos, limpeza, imposto, jardim, tudo, tudo, limpeza, pronto. jardim, tudo. Então isso aí tudo entra, E né? vendeu ela fase de acabamento, né? Pintando, né? Não, tinha eu tô falando terminado. dessa da primeira, mais ou menos os números da Não, primeira. essa que a gente tava citando Não. da Carol? Isso, mas calma. é a primeira casa dela. Calma, vamos lá nos números então. E desses 280 mais ou menos. Uhum. Desses 280, quanto que foi de capital próprio? Eu acho que uns 30 mil. Uns 30, 30 mil. 35. E demorou quanto tempo para Mais terminar tudo? 6 meses, menos 6 meses. Tá, então Pra presta vender, atenção, Pra presta vender atenção. e receber. Presta atenção como que é calculada a rentabilidade sobre o capital dela. Porque o que importa é sobre o capital Entrou dela. com 30 mil em Ela 6 entrou meses. com 30 mil, em 6 meses ela saiu com 70. Então deu mais de 100% Em nesse 6 meses. período. Dividido 100% por 6 meses, se dividir isso por 5 daria 20. Então assim, dá uma rentabilidade grande, né? Sobre... Então aqueles 3% que o Cezinha estava falando é sobre o valor total da obra. Mas você não trabalha com o seu dinheiro, você trabalha com o dinheiro da Caixa. Sobre o seu capital, Mas que dobrou. nesse né? exemplo dela, deu 100%. Porque ela entrou com 30 mil e no final pagando tudo, imposto, não sei o que, O grande não sei o que, saiu com problema, 70. o grande problema se você fechar a casa na planta é o perigo você ter uma oscilação de mercado, né? Então, assim, por exemplo, um caso nosso, por exemplo, até o nosso cliente está assistindo aqui, o Fernando. Então, com a oscilação de mercado de subida, por exemplo, nós praticamente zeramos, bate 0 a 0 a casa dele, tipo assim, mas entregamos, né? Mas então, assim, quem não é acostumado com o mercado pode dar uma dor de barriga. Ah, não, claro. Entendeu? Claro. Então, assim, a questão de você Leva um fazer a susto. casa para vender, você consegue chegar aos custos, né? E alinhar o lucro, né? Só que na questão, quando você não. vende na planta, aí você tem que ter muito cuidado, né? Eu falo muito aqui sobre investimento em bolsa, sobre investimento em renda variável. E, na verdade, todo e qualquer setor você precisa de ter o conhecimento. Todo e qualquer setor, por melhor que seja, se você entrar sem o conhecimento necessário, você vai dar errado. Pelo menos até aprender, ter o custo de aprendizagem, né? Se você entrar com uma pessoa que já tem algum know-how ali, você, de certa forma, você vai estar... Agora, se entrar sozinho, vou fazer não sei o quê, vai ter o custo de aprendizagem. E que teve Todo muito mercado aqui em Alta tem Floresta. risco. Tem O muito. pessoal viu essa ascendência da construção civil. Então, muitas pessoas profissionais, liberais, que nunca... Nem a casa própria dele fez, entrou no mercado de fazer casa para vender. Né? E demorou muito tempo na construção, pegou o pedreiro errado, parou a obra, retomou a obra. No Covid nós tivemos vários problemas com isso. Demorou a vender E hoje nós temos Ficou pessoas ali com problemas com isso, na questão de no venda. 0 a 0, que na verdade não é 0 a 0, porque o tempo que o dinheiro dele ficou ali parado, ele levou prejuízo muito alto. Eu acho que a pessoa tem que entender que para você pegar o dinheiro e deixar ele paradinho ali no Tesouro Selic, ele está te dando 13,75 no mês. Então, qualquer investimento que você for fazer, ele tem que dar mais do que isso.
porque senão você não corria o risco de deixar ele paradinho. Então, tudo isso você tem que, né, exige um conhecimento ali do setor, porque todo investimento tem risco, né? E aí você tem que Mas entender a o questão risco do de cada um. financiamento imobiliário, eu acho que você minimiza o risco, consegue minimizar o risco e entrar no mercado sem o risco. Assim, como se você investe 100% numa casa, ou investe o parceiro tem um terreno, você entra com a obra, ou 50% de cada um, e você vai para o mercado, e o mercado dá uma recolhida igual deu agora, e a pessoa não é do mercado, ele sofre com o mercado. Por quê? Nós temos parceiros nossos, tipo assim, amigos nossos conhecidos, né, Júnior? Que estão com casa de algum tempo já à venda, Há né? muito tempo. Tem um caso- Aí começa com valor X, com valor Y, vai baixando, Vai baixando. isso aí prejudica o mercado também, né? E prejudica até a pessoa, porque a rentabilidade dele também vai abaixo. Uma coisa que a gente sempre orienta também é a questão dos clientes, dar um certo período de exclusividade para um vendedor só, né? Independente de quem seja o vendedor. Por quê? Porque é aquele que vai trabalhar na sua casa, vai investir tempo, vai investir dinheiro. Então, se o mercado tem alguns gatilhos que às vezes a pessoa acha que é só chegar, fazer e vender, e às vezes é isso que decepciona a pessoa e ela se sente um pouco frustrada nessa questão aí do mercado imobiliário. Com isso afastou muitos investidores de cidade primeira pequena, viagem. né? Nossa, né? Né? Isso vem animando a gente que já está no mercado já há algum tempo, mesmo com essa crise política e crise... Nós temos um lançamento agora de mais de 74 casos, né? Pra No fazer. condomínio fechado. Estamos muito animados, continuamos investindo, vamos investir numa startup, é isso? Fala, né? E vamos para cima. Vamos falar um pouco aqui sobre fundo imobiliário. Você conhece fundo imobiliário? Sabe como que funciona? Investe? O Júnior Não, já ouvi falar de vez em já. quando aqui. Eu ouvi falar, os fundos imobiliários são como se fosse as empresas que eu entendo assim um pouco, né? Uhum. Não foi que eu peguei para estudar, mas os fundos eu vejo assim, que uma empresa, por exemplo, uma hold, uma empresa grande, tem alguns aluguéis que ele investe, ele cria tipo uma carteira, seria isso? Próximo disso. Na verdade, assim, é um CNPJ que tem dentro dele, né, em vez de você construir, né, o início de um fundo imobiliário, como pode ser? Você tem ali um local bom ali para construir um shopping. Não necessariamente você tem que ter um dono daquilo dali. Pegar uma pessoa, construir do zero, colocar todo o patrimônio ali em risco, tal, não sei o que, e construir lá, não sei quantos milhões. Você pode captar esse valor no mercado, né? Faz lá um estudo, quanto que vai ficar, capta no mercado. Essas pessoas todas se tornam sócio daquilo, né? Serão donos de uma pequena parte daquela fração. E tudo que gera ali dentro vem para esse fundo imobiliário, vem para esses sócios, né? E começa a gerar aquela renda. Então, e os fundos imobiliários, em regra, tem mais de uma propriedade ali dentro. Às vezes tem fundo imobiliário só de shopping, então são vários shoppings. Tem alguns modelos, doutor, de fundo imobiliário que você entende mais que eu, porque eu sei que você já foi investidor ou é ainda. Não conta todos os seus segredos. É investidor ainda, tá vendo? Em grandes hotéis, que a pessoa tem participação daquele quarto específico que foi locado e também tem X... Isso é outro dias... rolo. Não, isso aí eu não faço, não. Isso aí eu tenho medo danado disso aqui aí. no Mato Grosso tem Não, tem vários lugares. Em Cuiabá, resorts, os resorts. Isso aí eu tenho medo danado, mas isso aí não é fundo imobiliário, não. Quanto maior o risco, maior o lucro, né? Muitas vezes não, você tem que entender o risco. Muitas vezes, quanto maior o marketing, maior o risco. É verdade, mas é perigoso. Vamos falar um pouco assim disso aí. Primeiro, isso aí não é fundo imobiliário, não. Outra forma de investimento, investimento coletivo em propriedades, chama multipropriedades. Mas o fundo imobiliário é aquele negociado em bolsa. Então você tem lá fundo de shopping, fundo de galpão logístico, aqueles grandes galpões logísticos ali em São Paulo, não sei o quê. Tudo que gera de renda ali, ele vem para você. Você compra através da bolsa de valores e ali você constrói sua renda passiva. Você vai construindo ali, vai recebendo aluguéis. Toda vez que você compra, isso vem. E é renda variável. A parte que você compra, aquela cota sua, ela varia de preço.
e os aluguéis ali é proporcional àquilo que você compra. Quais são as vantagens em relação ao mercado tradicional? Primeiro, hoje em dia não tem imposto de renda. Então, se você tem uma casa, você paga imposto de renda, né? Apesar de muita gente não pagar, teoricamente, se a Receita descobrir lá, ela vai te cobrar, e com juros. E no fundo imobiliário, por lei, ele é isento, até hoje, né? Existe muita discussão muito forte sobre tirar essa isenção, mas ele é isento. Outra vantagem sobre o investimento em uma única casa é a diversificação do risco ali, né? Quando você tem uma casa, você ficou 2 meses sem receber, teve que trocar de inquilino, ficou aquele período ali, você vai de uma renda cheia para o zero, né? Recebe ali 2.000 de aluguel, ficou 3 meses sem alugar, sem receber, você vai para o zero. No fundo imobiliário, como tem centenas, às vezes milhares de inquilinos ali, você nunca tem essa variação tão brusca. Sempre tem um saindo, uma loja saindo do shopping, entrando no outro, não sei o quê. Mas você tem uma variação de 5, 10, 15%. Em grandes crises, sim, um pouquinho mais. Mas você nunca tem essa variação total. Zero, né? De ficar ali. Outra coisa, você tem maior tranquilidade, né? Com o recebimento, né? Na verdade, você não tem o desgaste de ter 3, 4, 5 casas, e tem que arrumar, estragou. Te ligando, cobrando. É como se fosse você participa de um grande empreendimento e faz o fundo imobiliário. Tipo assim, um grande empreendimento onde todo mundo tem participação, um gestor. Mas tem ali, você paga por isso, não é de graça, né? Você não vai ter essa preocupação porque tem alguém ali gerindo, ele que vai fazer obra, resolver, tirou inquilino, ele que vai cobrar, não sei o que, executar contrato. Mas é uma forma de investimento interessante para quem quer uma maior tranquilidade. Não quer ter um problema com o inquilino, não quer ter que ficar discutindo, fazendo obra de vez em quando, porque as pessoas têm que entender que a gente tem que fazer isso. Qual que é a média dessas rentabilidades, doutor, hoje, esses fundos imobiliários? Pois isso varia ao longo do tempo. Isso é um grande problema de todo investidor que é pensar só na rentabilidade, né? Porque todo investimento ele tem uma tríade fundamental, que é rentabilidade, segurança e liquidez. Eu já penso, quanto que eu vou ganhar? Pois mas pensa comigo. Mas pensa comigo. Outra vantagem que tem em relação a, segurança, rentabilidade e liquidez. A liquidez é extremamente importante. Você tem um patrimônio de 400 mil numa casa e ela está alugada. Aí veio o Covid, aí você precisou de internar sua mãe lá, gastar 150 mil. Não tem a liquidez. Você vai vender por 250 a sua casa, não vai vender por 400. No fundo imobiliário, você pode vender só a parte que você precisa, liquidez imediata, você vende ali. Claro que ela também tem oscilação de preço, mas é uma vantagem a liquidez. A casa você tem que vender ela inteira. Aqui você pode vender só a parte que você precisa. Agora, você perguntou e eu não vou fugir. Qual é a rentabilidade? Que isso dá. Hoje ela está dando, tem muitos fundos bons dando quase 1%. Mas isso não é o normal. Isso é porque a gente está num momento onde os fundos caíram muito. Então aquela parte que você compra ali caiu muito. E por isso o yield aumenta, né? A proporção do que paga em relação ao preço de hoje. Então hoje, mas não é o normal. O normal é entre 0,6 e 0,7, que é uma ótima rentabilidade. Se você pegar nas grandes cidades... Calculando aí o tempo da das nossas obras, o 3, tempo de venda, 0,7... Não, eu prefiro nós tocar nossas obras, Juninho. Vamos convencer o doutor a tirar um pouco desses investimentos. Tirar os milhões deles lá e colocar e vir para o físico, né? Mas são coisas diferentes. Agora, vocês têm que pensar que... e é outro erro das pessoas, olhar só o yield. A casa, quando você tem um investimento lá, você tem 2 formas de ganhar, que é o yield e a valorização do capital que você coloca ali também, que é um investimento imóvel. O mesmo valorização que você falou que os imóveis têm, você compra um terreno, a sua cota também tem, porque ela é um prédio. Então, mas dependendo do seu fundo onde você pega também, às vezes pode ter uma desvalorização, né? Tudo pode ter, inclusive o terreno aqui também pode. Porque tudo você não pode conhece ter bem a cidade onde que você está investindo, por exemplo, uma São Paulo da vida, um Rio de Janeiro, porque os fundos imobiliários geralmente são em grandes centros urbanos, né? São. Por exemplo, shopping, quem investiu em shopping no período do Covid desceu o barranco. Sim, mas tudo. Mas o que não desceu o barranco do Covid? Qualquer coisa desceu o barranco do Covid. Por exemplo, você tem um salão de máscara você tem um salão de cabeleireiro. Não podia. Não podia abrir. Você tem uma padaria, abre de vez em quando, não sei o que, tem hora que pode, tem hora que não pode. Poucas coisas não perdeu valor na época do Covid. Só poucas carro. coisas. Só o que... Carro foi.
O carro teve um foi só choque no de bebê. oferta, né? Teve um Ó, choque a Carol de, fez uma de pergunta material. aqui, ó. Como saber se o valor cobrado pelo imóvel é justo? A irmã dela, na verdade, fez para ela. Como saber se o valor do imóvel cobrado pelo... Vamos saber se o valor cobrado pelo imóvel é justo. A Esse- gente acompanha o valor de mercado, né? Mas na verdade isso aí, Juninho, Metro Isso quadrado. é uma pergunta, é uma uma ótima ótima pergunta. pergunta. Isso. Aham, Porque, porque assim, falar que o imóvel valoriza é chover no molhado. Ao longo do preço ele valoriza. Agora Certo. depende do preço que você pagou. a negociação Depende do preço que você pagou. O preço que você pagou vai falar quanto tempo vai demorar para você ter retorno sobre aquilo. A gente tem, e é o que eu sempre falo, preço não é o que a pessoa pede, preço é o que se acha. Então, assim, o que você pode fazer? É buscar, por exemplo, você quer um terreno no Amoa, você vai ter que buscar ali quanto que está a média do mercado. É o mercado que vai te dizer qual que é o Que valor isso justo. varia. aí eu de vou fazer, cidade, vou estado, fazer, de- Carol, até aqui o pessoal que está assistindo nós no YouTube e em todos os Instagram, procurem os corretores. O corretor é para isso, né? credenciado, Credenciados, tá? com Aqui, CRES, com há 15 conhecimento, dias entendeu? atrás, aqui em Alta Floresta, até me arrepio de dizer, porque essa senhora, uma zeladora, né? Ela poupou aí a vida inteira, né, César? 150 mil reais. E foi visitar um imóvel por um falso corretor e fez o pagamento para ele. Ele sumiu e ela foi até Mentira, a casa. sério? Sério. Tem A umas casa 2 não era semanas dele. que isso aconteceu. E levou o dinheiro dela. 150 mil mil, de uma reais, que ela senhora. demorou. Ela é zeladora, demorou a vida inteira. Quem que fez a pergunta, hein? A irmã da Carol fez a pergunta aqui. Ó, mas eu como vou saber falar se o pra valor irmã da Carol aqui. Os meninos falaram aí, naturalmente, né? Eles têm imobiliário, tem corretor. Mas além do corretor, vai nas placas, passeia no imóvel, liga você também, pesquise e aí você vai conseguir entender um pouco de qual que é o valor ali, o metro quadrado mais ou menos ali. E você tem que entender também que apesar das pessoas falarem que sempre valoriza, o mercado, sempre que tem um momento de crise, por exemplo, no Covid, tudo perdeu valor. Então, o seu lote, que valia 500 mil lá em dezembro de 2019, em março de 2020, vem aquela crise, aquele medo, todo mundo segura o dinheiro. Então, os imóveis também, você só não ficou sabendo, mas o seu imóvel, ninguém comprava mais o que era 500 mil em dezembro de 2019, em março de 2020, pelos mesmos 500 mil. O cara que comprasse queria comprar barato. Então você não fica sabendo, igual na Bolsa de Valores que fala toda hora. Mas o seu imóvel no Covid, nesse momento de crise, ele também perde valor. Então você tem que entender. Vendeu vendeu lá na época que fez o lançamento por 120 mil. Pode ser que em algum momento você compre e você ache no mercado por 90. Porque é o momento onde as pessoas estão com dificuldade, momento de crise, as pessoas precisam vender. Às vezes o cara comprou e perdeu o emprego, aí ele tem que vender rápido. Então, o melhor de tudo é sempre estar pesquisando, conversa com o corretor, viu uma placa ali em determinado bairro, liga lá, pergunta, e aí você vai ter uma ideia, assim. É a única forma de você tentar entender o valor de mercado, assim, ao longo do tempo. E saber que ele varia, ele não é estático. Tem uma variação grande. Não é isso? Isso. Tá respondido aí pra ela. Como é que você Vamos... conseguiu fazer isso? Fui pro YouTube. Me fala mais uma coisa aqui. E no setor imobiliário? Conta um pouco aí como que é a atividade, conta um pouco aí, um pouco da história da Econ aí também, como que começou. Começou com imobiliário, já começou com financiamento, como que... Na verdade a gente começou na Rua A, ali na esquina da Rua A. Não lembro bem o ano, na verdade um grande amigo meu que está no Pará hoje, é secretário de cidades, hoje o Alisson. Nós começamos junto, nós tínhamos uma grande missão aí que era propagar o crédito imobiliário, ou o crédito consignado, né? Então a gente alinhou em várias cidades aí no norte, abrimos aí em mais de 7, 8 municípios, né? E pegamos aquele boom do crédito consignado, na época quando acho que o primeiro mandato do governo do Lula,
ele ativou o crédito imobiliário e baixou as taxas, onde que a taxa chegou a 1,60, 1,40 por aí, bem uma taxa, tipo assim, relativamente para o mercado de empréstimo sem garantia barata. Então a gente alinhou isso aí, conseguimos bater as metas que foi estabelecido pela Caixa e viramos um grande correspondente nesse setor. Depois viemos uma crise, né, do crédito consignado, com aumento de taxa, mercado já inflacionado, povo pouco endividado, né? E aí a gente pegou e alinhou um pouco para o mercado imobiliário, onde a gente começou a ativar o mercado imobiliário, trabalhar um pouquinho, o financiamento da Caixa ainda era tudo manual, que a gente fazia uma pilha de papel desse tamanho aqui, durava quase 6, 7 meses um financiamento, até um ano você fazer liberar um financiamento, né? Então hoje tudo digital, né? Hoje a gente vê aí e a parte digital. Ô César, aproveita dizer que tá vindo novidade por aí para facilitar essa pilha de... Essa pilha? No futuro, bem a pilha próximo. não vai ter agora, não tem mais a pilha, né? Mas vai ter uma novidade para poder modernizar mais, né? E deixar tudo mais rápido, né? Então, assim, a gente vai deixar tudo mais moderno e mais rápido, se Deus quiser, esse projeto vai dar certo. Esse projeto vai dar certo. Então, assim, aí nascemos, né? Viemos em percalços aí com solução de sociedade, tudo, umas coisas aí, a questão de agregar algumas pessoas a mais no escritório e tudo isso aí. Os desafios de empreender, né? Empreender, desafios. Na verdade, o empreendimento, ele é prazeroso, mas também ele é desgastante, claro, né? Claro. Né? Porque se a gente pegar a média de uma empresa que começa a crescer aí, a gente pega aí um tempo acima de 8 anos. É difícil um cara conseguir pegar uma empresa abaixo de 8 anos e conseguir acelerar, né? Existem muitos casos, mas assim, a gente pega o Brasil real, né? Eu falo aqui, eu falo muito aqui sobre os juros compostos, né? Que na verdade é a fórmula mágica do enriquecimento. E ela tem 3 variáveis: o aporte, o tempo e a rentabilidade. E o tempo, ele é essencial em toda e qualquer atividade. Então você, né, na minha área aqui, vou montar um escritório de advocacia. Você tem que ter paciência, porque você vai construir a sua imagem, você construir a sua credibilidade, e é o tempo que vai fazer isso. No investimento, você tem que ter paciência, porque no início o retorno daquele capital que você está separando para construir seu patrimônio vai ser pequeno, mas no longo prazo o tempo traz a exponencialidade. E na empresa também é a mesma coisa. Os desafios, o aprendizado, tudo aquilo faz parte da construção do sucesso lá na frente, né? Então o tempo também ele é importante no empreendimento de sucesso. Isso é verdade. Então, foi isso que não fez a gente nunca desistir. Eu, por exemplo, entrei no mercado imobiliário em 2013, a convite do meu amigo André Martins, né? Chegou em mim: Júnior, vamos fazer casa para vender. Como que funciona? Ele também não sabia muito. Era o pai que tocava o negócio, ele estava entrando ali de marinheiro de primeira viagem, e eu junto abracei a causa e fomos, mas estava numa época poucos fazendo casa dentro das normas exigidas para financiar, então assim as vendas foram muito boas, deu aquela alavancada. 2014 já teve aquela crise do impeachment, né? Foi 2014. Da Dilma. Deu uma estagnada. Com isso, a gente acabou gostando do mercado. Fui estudar engenharia, fazer o curso técnico de transação imobiliária e estamos aí. Aí o César é um grande parceiro há 30 anos, fez o convite para eu fazer parte da equipe da Econ e da minha casa construída. Tá dando certo a parceria, espero que dure por muitos anos e estamos aí na luta. Até uma mensagem da Paty aqui, da Patrícia, né? Doutora Patrícia agora, né? Doutora Patrícia, advogada, né? Colega de profissão da minha esposa. É uma pessoa maravilhosa, que falou assim, que ajudamos a conquistar a casa dela. É isso aí que a gente tem essa história, né? De tudo isso daí, de entre baixos e altos e baixos, né? Porque assim, o investidor, na verdade, o empreendedor sempre ele quer empreender mais, né? E às vezes nessa aceleração dele empreender mais, às vezes a gente numa cidade pequena, que não tinha muita instrução, né? Não tinha muita palestra. Hoje é muito fácil, né? Na nossa época... É muito gratificante isso. Esses dias eu tava... O computador era internet de escada. Você mandava de escada, você não tinha informação nenhuma. Então tudo a gente batia a cabeça, quebrava, né? Tipo assim, não deu certo. Mas esse não deu certo, já gastou um rio de dinheiro, aí você voltava, né? Agora a informação é mais tranquila. Encontrei um cliente esses dias, por um acaso.
não lembrava mais ele, que se passou aí 10 anos, 2013, me adquiriu uma casa por R$130 mil. Por R$130 mil. E ele vendeu essa casa há pouco tempo, há poucos meses, por 400. Morou nela durante 10 anos, vendeu por 400 e desses 400, pouco dinheiro ele quitou esse financiamento, tá com essa grana, Essa grana. e Tá tá com a querendo grana fazer liberada. outro financiamento. Usar essa grana, sei lá qual que é a pretensão dele, mas com um sorriso, e isso... Mas como é que é? Ele fez o primeiro, construiu a casa. Não, ele me comprou ela na planta, praticamente ela estava em construção, me comprou ela por R$130 mil. Na época, né? Do Minha Casa Minha 2013, Vida. Minha Casa Minha Vida. Era R$130 mil. Hoje, que é hoje Minha outro Casa Minha financiamento Vida. pra Morou nela há 10 anos, vendeu ela 180. agora há poucos meses por 400. O grande problema do Minha Casa Minha Quitou o Vida é que ele não financiamento acompanhou. dele, né? morou 10 anos ali, os 10 anos pagando financiamento e tal. Mas, E o grande problema do Minha Casa parcela de Minha Vida, R$600. né? O grande problema do Minha Casa Minha Vida é que ele não acompanhou essa evolução do mercado. O Minha Casa Minha Vida, a linha mais barata, né? Que o juros é 6%. Ele não acompanhou a linha do mercado. Então, assim, há 10 anos atrás ele era 130. Hoje ele é 180. Mas quantos que já praticamente... Nessa 2,5. época aqui em Alta Aqui Floresta... hoje é difícil construir alguma coisa de 180. O César que já Consegue. começou lá atrás também com o empréstimo imobiliário, essa época aqui em Alta Floresta, tinha fila de possíveis comprador querendo adquirir a casa e não existia esse produto. Tinha muita casa à venda, mas não casa apta a ser financiada Fazer por falta isso. de projeto adequado, Pelo Minha Casa Minha Vida. das normas. Mas é porque esses projetos, ele tem um custo, né? Ele tem um custo social. Então, em regra, esses projetos eles ficam durante algum tempo. Quando o país entra num momento de maior escassez de dinheiro, né, um momento de ciclo econômico ruim, todos esses projetos começam a secar também, né? É natural da própria dinâmica da economia também. Porque é um dinheiro subsidiado. O governo ele paga por aquele, Faz o aquele subsídio facilitador. dele, né? A gente chegava na Caixa Econômica, eu lembro que a Milena falava, olha isso aqui na minha mesa, tinha pilha de Era só de construir processo que conseguia. que tinha ali e a pessoa não... É que o terreno era um valor É. barato também, né? É um valor mais barato, Mais em né? conta. Se falava em 15 mil, 18 mil um terreno aqui na Floresta, por exemplo, no Mangueiras, hoje na vem parte muita ali. gente de fora, né, que está chegando na cidade, alguns profissionais aí que estão vindo para cá, ou transferido, ou contratado pela empresa, que chegam aqui em Sinop, por exemplo. Em Sinop você encontra uma casa de R$200 mil, R$250 mil, 240 que não apta a conseguimos. financiamento. Eles chegam em Alta Floresta, não encontram esse produto. Nós Não temos tem. O nosso terreno é um pouco mais caro, Devido ao né? preço da fração do solo aqui, tá? É. Ainda tá... Você vê que Alta Floresta É a fração do solo que é mais caro que em Sinop. mais caro. Mais caro que Sinop. É que, na verdade, a gente já entra um pouco na parte pública aí. Nós tínhamos que ter uma política mais públicas para a questão de desmembramento e regime de condomínio. A gente E tá- Alta Floresta ainda não entrou nisso, né? Então, assim, entendi. tem uma grande dificuldade aqui na crítica parte aí pra- pública, né? É. E Sinop já está bem mais avançado nisso. Então, você tem um déficit habitacional muito grande, mas você não consegue suprir esse déficit, entendeu? Então, assim, é uma coisa até que a gente que a gente lança nessa visão de negócio que está vindo agora, é essa questão aí da pessoa conseguir fazer essa ligação da própria construção com menos dor de cabeça, né? Sem passar, às vezes, até por nós mesmos, construtores, mas porque por um intermediador, porque para facilitar isso para eles, né? A questão de construção no próprio terreno que vem pagando já. A nossa lei municipal ainda está bem... às vezes a gente chega a pensar que é para atender grandes... Na verdade, tinha que alguma pensar coisa mais na assim. questão do desmembramento, né? Na questão de um regime de condomínio. Facilitar essa parte aí que a gente conseguiria fracionar menor. Hoje você pega, por exemplo, Maringá, Londrina, cidades que são exponenciais, cresceram também como nós crescemos na época. Eu estudei em Londrina. 5 metros de frente o terreno. Cara, então assim, se você consegue... Mas certamente deve ter algum lobby das Entendeu? grandes. Então assim, se Porque você... a gente ainda tem espaço aqui para lançar pra isso. loteamento. Mas agora, por exemplo, esse ano já teve uma lei caminhada para a Câmara, partiu do Executivo para o Legislativo, foi aprovada, aumentando ainda mais essa área de
de desdobro do solo aqui do centro. A questão aumentando, dificultando um pouco mais no centro, né? No centro. O que a gente devia ter é alguns bairros voltados para essas políticas públicas para a gente tentar fazer... Mas até mesmo o centro, César, eu sou a favor fazer da cidade menor. expandir, ter mais comércios, liberar para mudar essa Mas política. eu acho que aí, Juninho, já é uma briga um pouco mais complexa, política, né? Não, Já é uma coisa... briga mais de plano diretor, mais de sentar e ver a questão de... A cidade foi bem planejada, né? Mas a gente pensa agora, falando em déficit habitacional, a gente pensa em que Alta Floresta tem vários bairros de expansão urbana. Por exemplo, se a gente tem uma expansão urbana que vai sentido Carlinda e Cuiabá, que é um pouco mais cara, nós poderíamos ter uma expansão urbana que é mais barata daqui sentido Paranaíta, um exemplo. Né, já que tem uma parte que é mais desvalorizada assim, na questão imobiliária. Por quê? A gente conseguiria fazer condomínios igual em Sinop. Sinop você vai sentido Sorriso, lado esquerdo, você vê casas lá de 150, 180, 190... 150, 190, então assim, você vê que essa questão de a urbanização, então a gente tinha que fazer esse direcionamento aqui. Entendi. A classe se Pessoal, unir aí, a classe tem que se unir e tentar cobrar isso do nosso poder, né, público, que tem o déficit habitacional grande em Alta Floresta, tem os clientes com potencial econômico, financeiro, para adquirir essas casas, morar na casa própria, ter o sonho da casa própria, e devido ao preço da fração do solo, não é possível. Hoje a gente vê aí, acredito, aposto que em breve aí o Minha Casa Minha Vida volta aí com força total, o valor estimado aí eu duvido. Será, César? Tomara. Eu sou otimista, faz um L. Não, eu sou... Pessoal, Mas a gente, assim, quando a conversa desenvolve aqui, passa muito rápido, né? A gente tá indo pra 1h18 já aqui. já? Parece que faz já. 5 minutos que nós estamos aí. E a ideia aqui era trazer um pouco essa realidade, essas potencialidades do investimento no setor imobiliário. E tem uma grande discussão aqui, né, dos influenciadores que falam sobre isso. Eu vou deixar vocês falarem, claro que cada um tem a sua opinião, não tem resposta para isso, mas para a gente encerrar aqui com algumas, com uma enquetezinha aqui. César, morar de aluguel ou construir a casa própria? Eu vejo assim duas vertentes diferentes, né? Igual a pessoa fala, qual que é o melhor para mim? Sinceramente, eu vou lutar pro cara construir a casa dele, né? É o meu mercado. Mas existem investidores, existem moradores. Entendeu? Eu vejo assim. Então, às vezes, o cara é um investidor, o cara prefere morar de aluguel e gerar o dinheiro dele. Às vezes, o cara é um morador, o cara quer ter a casa dele. Claro que a grande maioria das mulheres, se você perguntar para 100 mulheres, 99,9,9 vai dizer que é a casa dela. A casa dos sonhos, né? Geralmente, estamos aí para realizar. Ou o canto dela, também o cantinho dela, na verdade, né? E geralmente quem manda é ela na casa. Geralmente a quem mulher, manda mulher que escolhe, ela que compra, o marido só paga, né? E aí, Júnior, alugar ou construir? Construir de preferência com Recon, né? Eu penso assim, quando... com a minha casa construída. Quando é aquela grande casa, muitas pessoas fazem esse cálculo, né, César? Os grandes investidores, às vezes, preferem morar de aluguel, né? Ele fala, eu moro numa casa que custa... 700 mil, 800 mil. 1 milhão, 1,5 milhão, e pago 5 mil de aluguel. Se ele for fazer esse cálculo, ele vai preferir botar esse dinheiro em alguma aplicação e morar de aluguel. Agora, aquela casa já médio padrão, classe, no seu A mais ali, uma classe B, C ou D, enfim, construa, financie, não tem medo, vamos para cima. Procura um profissional para não acontecer igual esse episódio que aconteceu aqui em Alta Floresta. Procura um profissional certo, que seja aqui da cidade, e nós estamos aí para ajudar. Tem vários outros colegas, né? Corretores, consultor, a gente não... costuma dizer assim, quando a pessoa me pergunta, tal consultor é bom? Eu falo assim, até ontem, ótimo. Até ontem. De hoje em diante eu
Eu não A posso. partir que ele quebrou, né? Eu não posso te dizer. Hoje eu não posso dizer. Até ontem ele era bom. Não, mas é isso Agora aí a gente mesmo. não avalia. Agora, antes de dar a minha opinião aqui sobre esse tema e a gente caminhando para o encerramento, gostaria de pedir o like do pessoal, mandar o aviãozinho aí para aquele. O aviãozinho tem que pedir no início, né? Vamos Para as lá, pessoas pessoal. entrarem e tal. Faz todo esse procedimento, se estiver no Instagram vendo aí, clica em tudo que tem que clicar lá. Se estiver no YouTube também, pode falar mal, pode falar bem, mas sempre falando aqui do servidor investidor. E é um tema bem polêmico. Você tem aí grandes influenciadores e pessoas extremamente ricas que não têm a casa própria e são investidores e trabalham isso. É igual eu sempre falo, não tem resposta certa, né? Quando a gente fala de casa, a gente está falando de sonho. E não sou eu que vou questionar o sonho de uma pessoa. O que eu falo para as pessoas é que primeiro ela tem que entender o tamanho daquele sonho e se aquele sonho está adequado à realidade dela. Né? Tem gente que está muito no início da vida e já está pensando, não, casa própria, casa própria, casa própria. Aí começa a construir casa própria. Aí surge a oportunidade de negócio no estado, lá no Rio Grande do Sul. Aí você vai lá, ficou com a obra aqui, ou ficou com a casa aqui. Aí tem... Então, assim, são decisões que têm a ver com o seu momento de vida, com o seu conhecimento sobre aquilo e sobre a sua realidade, principalmente se você for financiar, a sua realidade de renda, sua e da sua família. Se você é casado, se você é solteiro, e entender que durante aquele período, até pagar, você tem um risco de ter a casa tomada pelo banco. Se você não pagar, certamente ele não vai ficar com dó, ele vai tomar. Mas que pode ser sim um bom investimento no longo prazo, porque o imóvel, em regra, ele tem a recomposição da inflação e em cidades como a nossa, que estão em expansão ainda, ela tem também a valorização decorrente do crescimento da cidade, do crescimento da economia aqui que é pujante, né? Tem a soja toda em volta aqui, todo o desenvolvimento que ainda tem para surgir, isso aqui também vai para o preço dos imóveis. É como se tivesse um PIB próprio aqui, nessas cidades, e o imóvel tem essa valorização decorrente desse crescimento econômico também. Então é isso, não tem resposta certa. Alugar e investir, né, pode ser uma alternativa. Tem gente que mora de aluguel e constrói para vender. E aí ele não tem o capital imobilizado ali, utilizou para fazer mais renda ali. Mais renda ainda. Então, não tem resposta certa. Você tem que entender a sua realidade, entender as potencialidades e os riscos ali também de você entrar num financiamento. Isso mesmo. Certo? Isso aí. Isso aí. Adquirindo conhecimento. E vendendo nosso merchan aqui, né? Você quer financiar pela Caixa Econômica Federal, fala, né? terminando aí, fala um pouco sobre a minha casa construída, bem resumida, e da Econ também. Econ, o maior correspondente do Norte do Mato Grosso. Já há muito financiamento tempo Caixa consolidada Econômica no Federal, mercado. né? Nossos números já se mostram os maiores do Mato Grosso, né? E do Brasil, graças a Deus. E a minha casa construída, construtora aí que vem embalada aí nas obras aí, né? Certo. Então nós viemos para gerenciar, fazer sua obra, sua casa na planta. Você que queira adquirir a sua casa própria, vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente, que Isso lá aí. você vai conseguir o crédito imobiliário, vai conseguir a sua execução, seu terreno. Nos procura lá. Então, a Cezinha minha e o casa Juninho. construída é a construtora, se você quiser subir a casa, e a Econ ligado à parte do financiamento. Isso, análise exatamente. De crédito, tudo isso. aquele Uhum. negócio. Que funciona Isso mesmo. também como imobiliária também. A gente tem o setor imobiliário, né? Tem Tem os os dois nossos corretores, empreendimentos, tem outros corretores e tem também já aí algumas edificações aí Certo. de parceiros disponíveis à Vários venda. parceiros, hein? Pessoal, foi um prazer Obrigado, incomensurável prazer, vê-los tudo aqui. nosso. Vou Prazer, tudo chamar nosso. outras vezes para a gente, Opa, às maravilha. vezes, fazer algumas análises de caso, entender. Quando tiver lá um caso com todos os números, a gente trazer Vamos trazer isso. para mostrar para as pessoas o potencial de construir para vender também. Isso. E Aí, a próxima até é ideal, mais pra frente. Deixa a gente ter um potencial de trazer todos os isso, números que a gente e traz os mostrar, números detalhados já e a uma que planilha. demorou mais, planilhada, uma A que gente demorou consegue mais. planilhar mostrar a planilha Dá para jogar, dá. no tela? Aí a gente pega uma casa que teve uma demora maior, uma casa que foi vendida logo depois e uma Tomara casa que não vendida seja ainda na minha, planta. né? Essa, né? As suas tem que ser vendida rápido. Pessoal, é isso que nós queríamos trazer aqui hoje. Foi um prazer
Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Valeu. Obrigado.